Olá você, tudo bem? É um prazer estar novamente contigo aqui no programa Bate-Papo Ideal. Hoje, com a presença da minha querida amiga de longa data, Marilene, jornalista, radialista, advogada e gente do bem. Isso que é o mais importante, gente do bem. Tudo bem, Marilene? Tudo bem, Osmar, é um prazer estar aqui na TV Ideal com você. Marilene, ela é uma pessoa que se especializou em comunicação. O que ela faz de forma primaz. Ela é jornalista e radialista em Pinheiral, uma cidade vizinha aqui de Volta Redonda, que praticamente determina o que é e não notícia naquela cidade. Além de Pinheiral, ela também informa as regiões limítrofes de Volta Redonda e Barra Mansa. Marilene, conta um pouco de sua história pessoal e também de sua história profissional. Bom, mais uma vez quero reiterar aqui o prazer de estar aqui com você, Osmar, e até rasgar cedo assim, porque eu admiro muito você. Aliás, eu gosto da sua voz e eu te acompanho. Aí, então é bacana isso, a gente está tendo esse privilégio. Bom, eu sou filha única, né, de uma Marlene, criada, minha mãe solteira, criada com muito sacrifício, e eu sempre tive um propósito que era, eu brincava de advogada e fazendo matéria. E a minha mãe a vida inteira ela ouviu rádio. E eu queria fazer jornalismo. Então, mais tarde eu consegui pelo crédito educativo, aí fiz numa determinada faculdade da região. Sim. E depois eu era vendedora trabalhava numa loja de calçados, mas antes, meu primeiro emprego foi tive 2 empregos antes da profissão. Era numa importadora e tecidos. E eu comecei a ficar depressiva, achando que eu não ia conseguir um emprego de jeito nenhum. Que eu precisava, de qualquer forma, seguir a carreira de jornalismo. Antes eu queria ter um diploma, depois eu queria trabalhar como jornalista. Então, um amigo me convidou para fazer um teste numa rádio, numa emissora em Resende. E eu falei com o meu patrão na hora do almoço, vou dar um pulinho em Resende. Qual era essa emissora? Pode falar? Com certeza. Era a rádio Agulhas Negras, Porto Real FM, Sistema Porto Real de Comunicação. Grandes amigos têm lá. Do Luiz Tarquínio Monteiro, Isso. né? Luiz Eduardo Tarquínio Monteiro da Costa. Isso! Então, nós fizemos um teste e eu fiz o teste acreditando que eu não passaria, porque eu vi pessoas que eu percebi que parecia assim, que tinha uma aparência, né? Aquela preocupação muito elegante. Eu realmente estava assim, com um tênis meio que rasgadinho, né? A roupa limpinha, mas um tênis assim, eu falei, não vou conseguir. Mas eu fui com o coração. E fiz o teste. E depois eu fui chamada na Eva pela gerente. E quando chegou lá, ela perguntou, eu fui para fazer um teste de repórter de rua. E ela perguntou, se você fizesse um programa, o que você faria? Como você começaria? Eu falei, olha, a cultura a gente pega do dia a dia. Mas o que eu faço é, aliando a cultura, abrir a boca, soltar meu coração e procurar ser o mais coerente possível. Então, essa é uma grande importância, a coerência daquilo que você avalia, daquilo que você fala, né? E daquilo que você observa no dia a dia, porque você passa o que acontece para quem está escutando. Você não tem a imagem, que é diferente, né? No rádio a importância do rádio é essa. Você dá a informação e tenta colocar na mente da pessoa como está acontecendo daquela forma que você está vendo. Então você vê e fala o que está acontecendo. Isso que eu acho maneiro no rádio, que é onde você milita e milita de forma perfeita. Uma outra coisa, você, nesse período que você passou em Resende, alguma peculiaridade que você queria citar?
Olha, eu quando passei em Resende, eu comecei logo já fazendo a reportagem policial na 89ª de Resende e passar matéria, na época, para o programa do Yara Araújo, Odilon Queiroz, mas eu já entrei fazendo um programa à noite, das 20 às 24 horas, que era o programa Patrulha Noturna. Nossa, que era em Volta Redonda e fazia rede com Resende. E dali para cá a gente foi passando por algumas etapas, né? E eu nunca saí do rádio. Mesmo depois trabalhando como assessora de imprensa, eu continuei no rádio, fui para outra emissora e até... Qual outra emissora que tu saiu? Aí eu fui para o Sistema Sul-Fluminense de Comunicação, na Rádio Califórnia. Na época pertencia ao grupo, né, do Sistema Sul-Fluminense de Comunicação. Que era lá naquele bairro Califórnia, Barra de Piraí. Califórnia, eu fazia um programa aos sábados, né? E eu fazia 3 horas de programa. E depois disso, eu acabei tendo a oportunidade de estar com um projeto que era uma rádio em Pinheiral, uma rádio comunitária. Que é a rádio comunitária, hoje é a rádio... Nova Visão FM. Isso. Rádio Nova Visão FM, que é a única emissora de rádio. Isso, é a única oficializada em Pinheiral. E nesse momento também não existe, que eu saiba, até ontem, não tem rádio pirata lá em Pinheiral. Isso. Mas foi uma luta grande, foi difícil, mas desde o início nós acreditamos. Aliás, tinha momentos que a gente também ficava em dúvida, foi muita luta, mas nós conseguimos a homologação e junto ao Ministério das Comunicações. E a gente, então, está há 16 anos fazendo esse trabalho lá em Pinheiral. Você falou 16 anos. Você começou quando e quem foi o grande incentivador para você iniciar esse projeto dentro de Pinheiral? Olha, dentro de Pinheiral, o grande projeto começou por uma situação adversa. Eu estava fazendo um programa numa rádio que eu participava como comunicadora e também trabalhava com relação aos apoios culturais. E eu fazia um programa, logo eu trabalhava na prefeitura e na Câmara. E ia para as 17 horas, né, assim que encerrava, às 19 eu ia para a rádio. E ficava até às 24 horas. E tinha o programa no sábado. E a gente estava vivendo um momento de eleições. E um dos participantes, um dos convidados do programa, ele no programa que eu fazia junto com mais duas pessoas, 2 locutores, ele ofendeu o gestor da cidade, que eu inclusive era contra. Eu era oposição a ele. Né, da situação. E ele ofendeu. O prefeito, isso. Na ocasião. Né? Isso. Ele falou uma coisa muito, muito ruim. E eu decidi que eu não faria mais um programa, que eu não faria um programa daquela forma, porque eu entendi que você pode fazer a crítica de forma profissional, mas que você tem que ter um lado, eu particularmente, você tem que pensar do outro lado, da família, da própria comunidade. Dá para se fazer rádio de uma forma contundente, mas não necessariamente de forma chula. Eu achei que a ofensiva foi desnecessária e muito grave. Certo. Vamos dar só um intervalozinho? Logo após o intervalo, você retoma esse raciocínio, que é justamente essa questão política que as emissoras de rádio hoje mais vivem em conflito com a sociedade. Ok. Damos uma paradinha rapidamente, voltamos em instantes. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199.
Olá, estamos de volta com o programa Bate-Papo Ideal, hoje na presença da minha amiga jornalista e radialista Marilene, que é da Rádio Nova Visão, que é a única emissora de rádio comunitária em Pinheiral, na cidade vizinha aqui de Volta Redonda. Marilene, você dizia que durante um programa houve um problema. Houve essa ofensa e eu, então, dando aqui sequência, eu entendi que eu não faria mais o programa junto. E quando eu cheguei para trabalhar sozinha, os organizadores lá, um deles falaram, olha, você, temporariamente, o fulano não quer que você continue porque você tem que continuar no programa. E esse tem, para mim, foi muito complicado. Eu falei com ele o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, então, daqui a menos de um mês eu vou estar trabalhando em outra rádio. Mas eu falei no afã, assim, da situação. E antes disso, uma semana antes, na época, então, o governador do estado era o Sérgio Cabral, e ele foi até a emissora, fiz uma entrevista com ele, e daquela entrevista houve uma situação muito também bacana na emissora. E eu falei, olha, então, como nós ficamos fazer esse trabalho, eu vou comunicar que eu estou fora da rádio. Né, porque nós tínhamos um compromisso no programa. Mas essa emissora que você trabalhava, qual era a emissora? Rádio Liberdade. Ah, tá. É uma rádio também comunitária? Ou... Não era... era uma rádio que não era homologada. Não era homologada. Estava tentando, estava assim com toda a documentação, com todo um processo para que fosse legalizada. Perfeito. E eu então saí e o meu ex-companheiro disse o seguinte, não, você vai... Eu liguei chorando para ele falou, não, você vai montar uma rádio. Eu falei, não, eu quero montar uma sapataria. Ele falou, não, a sua vida é o rádio. Você não sabe ver sem rádio. Nós vamos ver todos os trâmites. E ligamos o Martinho Pescador, que estava em Angra dos Reis. Martinho e aí... foi um colaborador aqui da TV Ideal também. Bastante, foi verdade. Grande abraço, Martinho. E aí nós então começamos a ver a parte jurídica e toda a parte. Bom, detalhe, 28 dias depois, nós estávamos um local para montar a rádio, a parte documental, o jurídico vendo isso pra gente e falou, olha, tem um problema, homologar é muito difícil. E com a pouca experiência, eu fui até o Rio de Janeiro, na sede da Anatel, para entregar a documentação. E eles me disseram o seguinte, aqui nós fiscalizamos, nós não fazemos aqui, nós vamos fiscalizar. Não é aqui, é Brasília. Em Brasília, né? E aí começou todo o processo, só que 28 dias depois, também, a Polícia Federal chegou até a emissora, lacrou, levou tudo e fechou. Então eu acho que também foi um livramento, porque eu estaria lá no local. É verdade, é. E daí surgiu a Rádio Nova Visão, e nós batalhamos muito, mas nós tivemos a condição dela ser homologada. Foi muita luta. E assim, tinham 5 emissoras na cidade. E assim que eles souberam antes de mim, da homologação, algumas rádios pararam, temendo que eu fosse denunciá-las. No início, realmente, não tive a intenção, porque eu também estava na mesma briga que eles. E é muito difícil homologar. Mas nós conseguimos e até hoje estamos travando uma batalha. E, no caso, acho que sendo homologado, a coisa fica oficialmente válido, é legal. É legal. Agora, a ilegalidade, todo mundo achar que a ilegalidade é permissível, imagina onde vamos chegar. Né? Exato. Você está fora da lei, você está à margem da lei. Se você está à margem da lei, você é considerado um marginal. Eu quero, então, inclusive... Eu creio que, se for legal, perfeito. Isso. A Rádio Nova Visão batalhou. Você batalhou. Muito. Junto com seus colaboradores. Vocês batalharam e conseguiram oficializar uma emissora de rádio para dentro de uma cidade e tem um que, apesar de pequena, é uma cidade pujante, com um comércio muito forte. Muito forte. E com um povo batalhador tremendo. Porque Pinheiral é um povo maravilhoso. Eu me dei um prazo para conseguir. Porque é o seguinte, nós entramos com toda a documentação, com o protocolo, nós fizemos todos os trâmites, mas nós entendemos que foi tudo comprado lá onde fabrica as urnas eletrônicas, em Santa Rita, Sapucaí, e nós
fizemos o seguinte, eu fiz um comunicado informando que a cidade não tinha veículo de comunicação legal e que eu não queria estar na ilegalidade e que eu estaria. Mas eu consegui uma brecha, vi na lei, e as pessoas podem ver isso, que quando você entra com pedido, na medida em que ele foi aceito como a nossa situação, para que seja avaliado, ele tem um prazo para te dar a resposta. Esse prazo não tem como você também ficar parado. Só que nós resolvemos, nós vamos parar. Nós vamos parar. Nós vamos parar porque eu fiquei com medo da emissora ser ali, nós sermos, chegar à Polícia Federal e levar tudo. E mesmo o documento, porque é muito trabalhoso. O documento, a nota fiscal, é uma associação, tem as entidades, é tudo assinado, é muito trabalho. E sem contar os contratos já firmados com patrocinadores, né? Os apoiadores culturais, é verdade. E aí, nós então recebemos um retorno rápido com relação a isso, porque nós também trabalhamos muito, foram mais de não sei nem quantas, mais de 30 vezes. Rio de Janeiro, Brasília, verdade. Como diz, a caminhada foi árdua. Foi. Mas valeu a pena. Não, valeu a pena. Hoje, o povo de Pinheiral tem uma das principais emissoras do estado, que faz um trabalho maravilhoso, dignificado, né? E eu sou ouvinte em Pinheiral, eu sou ouvinte. E, por sinal, eu gostaria de até fazer uma nova visita lá, que eu fui lá uma vez apenas, se não me engano. Tive uma vez só lá. Nós mudamos o local. Já mudou. Já mudou o local. Você pode nos ouvir através do aplicativo, através do Facebook. As inovações tecnológicas estão auxiliando bastante. Isso, porque o que acontece? Nós precisamos hoje adequar a necessidade. O rádio é um veículo muito importante, bem como a televisão. Um veículo de massa. Mas nós precisamos nos adequar. E como nós temos que fazer isso? Tendo um aplicativo. Nós temos pelo Play Store, Apple Store, se for iPhone, Play se for Android. E pelo Facebook também é possível ver a Rádio Nova Visão. Legal. Entendeu? Além das ondas do rádio 87,5. Isso, onde está no dial. 87,5. O dial está lá 87,5. Agora, você me perguntou se teve incentivo? Tive. Eu tive Helenice Neto. Professora de jornalismo. Helenice Neto. Eu comecei com o Lopes, que está aqui com você. José Lopes. José Lopes, muito bacana. Manuel Alves, apresentador do programa Futebol do Rio. Que me dava muito toque. O Yara Araújo. Grande guerreiro, então, Yara Araújo. Eu venho de um pessoal muito preparado, que sempre me dava uns toques, foi fundamental. E o jornalista como você, né, Osmar? Uma escola com baluartes da melhor qualidade. Helenice Neto, Yara Araújo, José Lopes, da Rádio Nacional, antiga Rádio Nacional. Manuel Alves também, da Rádio Nacional. Não é brinquedo não, meu povo. Ela sabe o que diz, ela sabe por que diz. Então ela tem experiência e ela conseguiu essa experiência com pessoas que são baluartes da comunicação em todo o nosso estado do Rio de Janeiro. Não é pouca coisa não, tá? Um grande abraço para você, Manuel Alves, um grande abraço para você, o Yara Araújo, minha querida e eterna professora Helenice Neto, um grande abraço. Tá aqui no coração. Nosso coração, né? Olá você, estamos de volta com o programa Bate-Papo Ideal, hoje na presença da jornalista e radialista, diretora e apresentadora da programação da Rádio Nova Visão de Pinheiral, Marilene, grande amiga. Eu fiz uma pergunta para você no finalzinho do bloco anterior e gostaria que você desse essa sequência para a gente. Qual o grande desafio da Rádio Nova Visão a partir desse crescimento e desenvolvimento econômico de Pinheiral? A partir, eu vou, se você me permitir dizer, também... Está permitido, fique à vontade. O grande problema é a chamada liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, ela existe na lei. E olha que já melhorou bastante. A liberdade de expressão, ela numa cidade como Pinheiral, deve estar agora em torno de 25 mil habitantes, é muito difícil fazer rádio.
é muito difícil se sustentar com rádio. É muito difícil fazer se entender de uma maneira geral para as autoridades. Por quê? Porque a comunidade, a rádio é comunitária. Mas independentemente do título comunitário, que é comunidade, que é atender, nós temos um detalhe importante, que tudo é que as pessoas, aqui você tem voz, né? Tem um outdoor lá que fala aqui você tem voz, Rádio Nova Visão, um novo jeito de fazer amigos. E o jornalista, e você sabe bem disso, que você também faz isso, os nossos colegas fazem isso, ele tem um compromisso social. Com certeza. E quando se fala em compromisso social, se fala em abertura. Até porque a nossa função é comunicador social. Nós somos comunicadores sociais. Exatamente. E o que acontece? É muito difícil, porque numa cidade pequena, o posicionamento é muito difícil você lidar com essa liberdade que a lei dá, mas que, na verdade, o político não entende isso. Sempre eles, né? O político Sempre ele ele. não O político entende isso. Não que não precisamos dele. Claro, a gente precisa Claro. de político. Oh, com certeza. Não tem como. E assim, você tem que dar espaço para todos. Mas um vai hoje e o outro não vai. Um vai porque consegue falar, o outro não vai porque ele não é chegado. E aí você compra um problema gratuito. A cidade é pequena, é única rádio, então tudo é ali. Acaba, nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós temos deveres a serem cumpridos. A propaganda eleitoral gratuita, hoje a rádio comunitária, ela tem toda a obrigação. Quando se tem obrigação, tem direitos. Com certeza. Então, norteada, né, conforme preconiza a lei do Ministério das Comunicações, nós tentamos fazer isso. Agora, a gente tenta ser livre e ter liberdade, entre aspas, porque não dá para ser totalmente livre. Eu sou muito direta. A gente é livre até o ponto que você olha na frente e vê uma grade, Claro, aí você para. Exatamente. E no local pequeno, não existe, ou você está de um lado e você está de outro. E a rádio, ela não é assim, né? Eu, por exemplo, eu tenho diretores que foram candidatos de um lado, outro diretor que apoia outro lado, e isso não interferiu, a minha secretária, que hoje está nos acompanhando, que o parente foi candidato, e isso não interfere, né? Ele está trabalhando. Tenho um locutor que faz um programa antes do meu, que é um programa gospel, que ele, na eleição passada, ele apoiava uma situação que tinha problemas com relação ao relacionamento com a emissora. E ele está no programa até hoje. Essa separação, essa diferença é muito difícil, amigos e ouvintes e telespectadores. É muito complicado, porque o que acontece se a imprensa, se eles acham que a imprensa não falou, ela é omissa. Se ela fala, ela persegue. Então, é muito difícil a liberdade de imprensa. É muito difícil. Eles, na verdade, eles sabem que estamos no nosso direito, mas é uma questão que eles tentam o tempo inteiro desqualificar o nosso trabalho. Só que tem um detalhe, né? Tem um lado positivo. É um desafio que faz com que nós lutemos com vontade, com dificuldade, mas acaba dando certo. Dando certo por quê? Porque a razão prevalece e contra fatos não há argumentos. Eu acho que o profissional de imprensa, claro, a gente tem defeito e erros, a gente pode ter erros gramaticais, a gente pode ter erros na condução, mas você não pode errar na condução da lei. E não tem falhas isso, não dá para ter falhas nisso. O policiamento a questões legais, eu acho que deve ser sempre perseguido, sempre debatido, mantido. Você falou em debate? Por quê? Porque a gente dá a opinião sobre alguns assuntos e, às vezes, essas opiniões não são de acordo com aquelas pessoas que, de repente, estão envolvidas em algum tipo de caso, seja ele político, seja ele da área criminal, seja ele da área comercial. Uhum. Então, as opiniões que nós damos aqui, as pessoas
que, às vezes, no caso na TV, nos assistem, e na emissora de rádio como a sua, a Rádio Nova Visão, nos seus programas lá, os seus ouvintes, eles vão criar juízo com relação a certas situações. Verdade. E aí começa você a movimentar a ideia dos moradores de uma cidade, dessa população que tem uma única emissora, no teu caso, lá de sua cidade, Pinheiral, que é a única emissora que eles estão escutando. Por E isso, é por muito isso o complicado. Cuidado que eu tenho que ter também, eu entendo a responsabilidade e a preocupação. Mas, por exemplo, agora, pleito eleitoral, eu nunca tive, fora isso, eu nunca tive processo. Mas na época de eleição, das 2 últimas para cá, numa eu tive 3, na outra eu tive 2, pelo menos até agora, porque depois vai chegando os processos. Eu não entendo, tem uma coisa que você contou um assunto interessante. O Maurício Menezes, da Rádio Globo, disse uma vez, o jornalista que não tem processo, acho que ele não entrou no jornalismo ainda não. É verdade. Ele não entrou no jornalismo. Não, e nossa sorte, nós temos, assim, com exceção de um que correu por revelia, porque nós deixamos na mão de um advogado na época que ele não nos defendeu, esqueceu, nós nunca perdemos até o momento. E nunca perdemos porque nós nunca descumprimos a lei. Porque a gente sabe até onde a gente pode ir, o limite que nós temos que ter. Isso é muito importante. Por exemplo, o Debate é a única emissora da cidade. E eu tive pressão para não fazer debate e pressão para fazer. E a rádio não pode ser refém. Diz entre a cruz e a caldeirinha. Nós temos que pensar em vocês, na comunidade. É verdade. Só que o político, no afã das eleições, eles não entendem isso. E no local pequeno ainda tem um problema. Depois que passam as eleições, eles continuam gibiqui. Então, assim, a imprensa, também que o jornal, seja o que for, eles têm valor num determinado momento, depois para, mesmo eles tendo a necessidade de informar, de passar. Mas são coisas que a gente consegue tranquilamente, né, administrar. Mas, às vezes, hoje eu não sei se aborrece, hoje eu não sei porque é muita coisa. Então você acaba tendo que se adequar, porque assim, é uma forma de agir, é o sentimento das pessoas que estão com poder, né? Agora, a eleição passa e a emissora fica. Os candidatos passam e a rádio fica, porque a rádio é da cidade. A rádio não é da Marilene Severiano, a rádio é da cidade de Pinheiral. Mas tudo vai se ajeitar, eu tenho certeza disso. Marilene, infelizmente, nosso tempo acabou, está chegando ao nosso fim, nosso programa. Mas eu gostaria de externar que você tenha esse veículo de comunicação à sua disposição, sempre que você quiser. Venha nos fazer uma nova visita, venha participar desse programa Bate-Papo Ideal, porque é sempre um prazer ter uma jornalista, uma radialista, uma comunicóloga e uma advogada, que é conhecedora de leis. Foi um prazer, eu gostaria de deixar aberto para você suas considerações finais aqui para a nossa eu até quis esse contato assim, porque, verdade, eu admiro muito você, eu vejo assim, o jornal, o teu trabalho no governo do Estado, o teu trabalho, eu sempre acompanho, recebo seus releases, eu quero agradecer o convite, quero dizer que a recíproca é verdadeira, é de coração, porque jornalismo é apaixonante. Jornalismo é uma profissão, ela é além da gente. Então, assim, eu falo com muito amor. Então, assim, essa emissora que é da comunidade e que eu tenho muito orgulho de ser comunitária, porque comunitária é gente, é povo. Então, assim, ela é uma comunidade, uma emissora que faz com que nós tenhamos a oportunidade de ter acessibilidade a essa troca, porque eu também recebo informação de vocês e é a forma que eu acho que Deus me deu de presentear, que me presenteou em trabalhar com o que eu mais gosto, que é com as pessoas e com a situação social, a situação do dia a dia. É fundamental isso na minha vida, até pela minha origem. É isso aí. E olha só, 87,5 Rádio Nova Visão, estando em Pinheiral ou nas proximidades, não perca tempo não, sintonize seu rádio no carro, sintonize seu radinho de pilha, aquele velha latinha, escute a programação, essa programação que só faz o bem
para Pinheiral. Um forte abraço. Aguardo vocês na próxima oportunidade. Fiquem com Deus.